Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Otocast. Hoje tá diferente, mas tá igual porque eu tô com ele, meu amigo Paulo Perim, ó. Ó, Tá vendo? Tá ficando. tá bom Tá já. ficando bom. Já tá servindo pra alguma Tá coisa? servindo, só vou arrancar ainda os pinozinhos que faltam, mas já tá. É amanhã, é? É. Tô doidinho pra passar o canivete nesse trem, moço. Ô, eu passei mó vergonha hoje, né? Fui cumprimentar nosso convidado, o cara tem uma perda de mão firme. Quase deitou no chão, eu- eu tinha que ter filmado. O braço não responde. Diferenciado, né? Diferenciado, mas esse cara é diferenciado, tá aqui com a gente hoje, né? Cara, que é isso, mano. Mas vamos, não, calma, vamos. Antes de devagar. falar dele, vem ter umas... Eu tô elétrico hoje. Tô igual menino com um brinquedo novo. Você não tá entendendo. Lá ele, Não, mas vamos começar do jeito certo. do jeito certo, cara. Respira, se controla, Paulo. Vamos lá, falar da região. Pessoal, se você ainda não conhece a Regior, cara, sapato, bota, tênis, calça, camisa, camiseta, blazer, cinto, toda a parte mochila, de... mano. As mochilas do... Ô, Reginaldo, Não, é coisa demais, eu quero a bicho. mochila pra pôr aqui em cima. Cara, umas mochilas de couro É linda, muito linda, top, linda, velho. linda. E Que pessoal, negócio ó, sensacional. tem um QR Code em algum lugar aqui da tela, não sei onde é Tá por não. aí. Eziel, dá pro QR Code ficar seguindo meu dedo? Dá. Eu falo, cara, tem um... O editor quer O morrer. editor quer me matar, mas tem um QR Code aqui, é só você apontar seu celular para ele, já ir direto lá pro site. Vai lá. E, cara, se você tem negócio, trabalha com atendimento ao cliente, tem dor de cabeça no WhatsApp, a gente tem uma ferramenta que automatiza teu WhatsApp. Tem um link aqui na descrição para você testar, entra lá, pode conversar. Cara, cadastra catálogo, você faz pagamento por lá, tu faz tudo por lá. Resolve tua dor de cabeça de ter 50 funcionários incompetentes que não faz o trabalho direito. É um produto que está associado, tem a parceria com a Meta, que é a dona do WhatsApp, Não, ela é que faz um negócio direcionado e dentro do WhatsApp. Então, todo o teu atendimento vai ser bem organizado, rápido, prático. Não é esses programinha que fica enrolando Fuleira meia que hora. quer só arrancar teu dinheiro, não. É um negócio muito bem organizado, vale a pena conhecer. Eu sou um parceiro da Meta, né, papai? É diferenciado, né? Parceiro do tio Zuki. É diferenciado. É top, é top. O produto é gosto. top. Mas, Paulo, você tá aqui parecendo um chihuahua, assim, Tô, já. não tô. Desse modelo. Tá nessa Bora apresentar logo o homem? Apresenta o nosso convidado. Seu Ricardo Cury. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter nos permitido a honra de ter tua presença. Obrigado. Eu sei que seu Obrigado tempo vocês, obrigado vocês. Eu acredito nesses quase 3 décadas aí que eu estou militando, que eu vim para o estado de Tocantins, nessa parte de produção agropecuária, acostumado com um tipo de entrevista e tudo, e estou curtindo, estou achando maior barato estar aqui com vocês, que legal. Que bom, seu Ricardo. Seu Ricardo, mas a gente funciona assim aqui agora. A gente vai perguntar. Assim, é uma pergunta e responde. Não, brincadeira. A gente quer ouvir. A gente quer ouvir de verdade. A gente quer fazer com que as pessoas entendam com muita clareza. Mas antes de entender com muita clareza, a gente entrar no bate-papo que a gente estava agora, vai aparecer uns cortes aí. Fica pra galera que assina, né? Como é que é? O Clube de membros. clube de membros. Quer saber o que tá rolando Calma, um pouquinho de... relaxa. Antes da gravação e depois da gravação? Não é só você Clube de fazer membros. parte do clube de membros. E aí, seguinte, quem que é o seu Ricardo? Onde que o senhor veio, nasceu, pai, mãe, tudo, a história, para chegar, pra gente entender quem que é o Ricardo hoje. Tá. Conta pra nós essa história. Fica à vontade, viu? Tá, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade industrializada, com um agro não tão forte, mas também tem um agro pujante na parte de pecuária leiteira, produção de arroz irrigado, né? Lá entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba. Que legal. Nasceu, né, uma família de imigrantes libaneses que vieram a Santos, passaram pela capital, São Paulo, há décadas e décadas atrás. Se instalaram ali no Vale do Paraíba, Aparecida do Norte, Taubaté, São José dos Campos. Sim. Aí sou 4º filho de uma família de 5 filhos, meu pai, minha mãe, imigrantes. Começaram com uma pequena lojinha e tal, não tinham raízes agropecuárias, à exceção do meu avô, que era horticultor e tudo mais, lá no Líbano, né? Aham. Eu me formei em agronomia,
em 1982, 83. Aí fui para o mundo, fui trabalhar, passei pelo Mato Grosso do Sul, passei pelo Mato Grosso, passei pelo noroeste de Minas Gerais, sempre trabalhando com projetos de colonização, PRODECER, já viram falar? Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para Desenvolvimento das Regiões de Cerrado. Caraca. São projetos que funcionaram muito e funcionaram até pouco tempo atrás para impulsionar mesmo, um papel de alavanca. O agro, por exemplo, no Mato Grosso, teve um PRODECER em Diamantino, muito próximo a Lucas do Rio Verde. Em Goiás teve em Cristalina, que olha o efeito indutor que isso teve, né? Aqui no Tocantins teve em Pedro Afonso, quando o Tocantins plantava 20 mil hectares de soja e 20 mil no PRODECER. Hoje o Tocantins planta mais de 1 milhão. Tá doido. Hoje é mais de 1.400.000, né? É mais de 1.400.000, exato. Caminhando firme para 1,5 milhão de hectares. Então, eu sempre militando, e voltando a falar, a contar um pouco da minha... Eu sempre nesse meio, mas como profissional contratado de uma empresa, que é a Campo, que fazia toda a parte de coordenação internacional desse programa e na parte nacional. Caraca. O recurso vinha do Japão, entrava no Tesouro Nacional, passava por um banco que financiava aqueles colonos daquele projeto. É um projeto de colonização, mas não é aquele projeto de colonização com bases mais sociais. Social, sim, mas com base muito empresarial. Você é responsável por aquele resultado, você precisa pagar os investimentos. E sempre muito difícil, né? Porque tem o custo do pioneirismo, vocês sabem bem o que é isso. Tem o custo de chegar numa região inóspita, uma região que não está devidamente estruturada, e você implantar uma agricultura tecnificada tem suas mazelas, tem suas dificuldades, né? Então, aí eu, trabalhando nesse meio, bateu uma vontade. Pô, eu quero ser produtor, eu cansei de ser engenheiro agrônomo, eu quero mexer na terra. Isso mais ou menos que época? Isso foi em 94, 95. Então já era o Plano Real, então. Já. Acho que sim. Já real. Já tinha real. começado o Plano Real. Isso. Aí eu me candidatei, né, a ser um... Eu estava assim, já quase que definido que eu iria a Balsas, no Maranhão, participar de um projeto lá. Não deu certo de ir. Deu certo de vir a Pedro Afonso, há quase 3 décadas atrás, né? 28 anos atrás. Isso. E vim para o Tocantins e hoje sou um produtor, tive, pode-se dizer, um relativo sucesso, me dei bem como produtor, assim como me dei como profissional também de agronomia. Aumentei minha área plantada, não sou um mega produtor, um grande produtor, mas sou um produtor de nível médio na minha avaliação, se eu fosse classificar, né? E um grupo de produtores que chegaram comigo em 96, inicialmente estruturaram uma associação para fazer negócios juntos, né? E depois essa associação ficou limitada, porque uma associação não tem uma veia comercial muito forte. Fundamos uma cooperativa, que é a COAPA, Cooperativa Agroindustrial do Tocantins, que também veio tendo um sucesso e hoje é uma das maiores cooperativas da região norte do país. Que massa. Do Tocantins é a maior? Do Tocantins hoje, mas hoje nós temos a Frisia, temos a Cooperfrigo, tem cooperativas tão boas quanto a COAPA, né? E talvez do porte bastante semelhante, né? Então essa é a minha história. Aí o cooperativismo entrou realmente como se fosse uma transfusão de sangue. Eu falei, porra, esse negócio de cooperativa é a forma mais equilibrada, mais justa de organizar pessoas, sabia? Cooperativismo. Aí tô lembrado aqui do meu professor Murilão, lá em São Paulo, cara, falando. Cooperativismo. Cooperativismo é você juntar pessoas. Juntar pessoas. Pode ser produtores de grãos, pode ser produtores de carne, pode ser médicos, pode ser transportadores. Então, são 7 ramos do cooperativismo. Aí o cooperativismo entrou na minha vida assim como... Poxa, aí está a solução. E esses produtores se juntando, nasceu a Coapa. E essa é uma história.
Porque dá para escrever um livro, podemos conversar horas da minha história. Eu tentei resumir, não sei se fiz bem esse resumo, mas um cara do interior de São Paulo, de um centro urbano, apaixonado por agronomia, fez faculdade de agronomia, caiu no Mato Grosso do Sul, noroeste de Minas, se apaixonou por cooperativismo, veio para o Tocantins, hoje é produtor rural, dirigente de uma cooperativa, dirigente de um sistema cooperativista, né? OCB, Sescop, o Sescop é o S do cooperativismo, né? Para formação profissional, para capacitar as pessoas em cooperativas, né? E a partir daí eu tô no mundo. O que eu puder levar de mensagem positiva do cooperativismo, o que o cooperativismo pode fazer pelas pessoas, eu tô dentro. Como que eu consigo comparar com o cooperativismo dentro do meio urbano para que as pessoas entendam um pouco o que é isso no agro? Tá. Por exemplo, cooperativas do setor financeiro, do ramo crédito, por exemplo. Eu não sei se eu posso falar aqui Fica nomes, à vontade. mas, por exemplo, já viu falar de Sicredi, Cicobi? Sim, pode falar o que for. O processo Pessoas... vai pra você, não é pra mim, não. É só direcionar. Não, ele tá fazendo sua propaganda, moço. Pessoas Relaxa, se juntam para montar um empreendimento. Hoje, é a quinta instituição financeira. O cooperativismo de crédito, através do sistema Cicobi, Sicredi, que agora tem o Cressol também, que daqui a pouco chega para o Tocantins, vai chegar para o Tocantins. Rapaz, tem um alcance, uma significância econômica tão forte. As pessoas se juntaram para fazer um banco, entre aspas, não é um banco, é uma cooperativa de crédito. Uhum. Por exemplo, o sistema Unimed, por exemplo, né? É uma cooperativa de médicos. O sistema, por exemplo, a Cooperfrigo, pecuaristas se juntaram para fazer um frigorífico. A Frisia, que veio lá do Paraná. Então, pessoas, Paulo e Lucas, se juntam para desenvolver melhor a atividade que elas estão inseridas, né? Para comprar melhor, para vender melhor, para guardar melhor, por exemplo. Um shopping seria um exemplo Cara, de uma união... cooperativa, de certa forma, ou não? De certa forma, sim, por quê? Mas aí você me faz fazer a seguinte analogia, dentro desse exemplo que você falou, Lucas. Um shopping, você tem um espaço físico em comum, coletivo, entre várias lojas, né? Essas lojas, eu imagino, né, que se juntam em algum momento, que tem taxas condominiais. Um condomínio, por exemplo, de prédios. Não é o melhor exemplo, mas ajuda a entender. É só para tentar facilitar. Fazer uma analogia, né? Isso. Numa cooperativa, tem a sua parcela individual, cada cooperado tem sua fazenda, suas máquinas, planta sua lavoura. Uma cooperativa recebe a produção. Imagina um produtor fazendo um armazém. As moedas, secadores, pode ser feito também. Mas pela magnitude do negócio, imagine se cada produtor fosse fazer seu armazém dentro da fazenda. O armazém seria o shopping. Só que o produtor está fora do shopping. Leva o seu produto para o shopping. Aí a cooperativa padroniza, classifica, trata, guarda o produto, vende para ele, fornece a semente, os fertilizantes. Um produtor só comprando 1 tonelada de adubo, a tonelada custa X. 200 produtores comprando esse mesmo adubo custa X menos alguma coisa. Aí, esse menos alguma coisa, você embute uma taxa para manutenção da cooperativa, que permite a cooperativa contratar agrônomos, fazer um auditório para capacitação profissional, ter lá pessoal administrativo, ter um RH. Assim, você começa a fazer tanto negócio que você capitaliza a cooperativa. Eu que sou leigo, por exemplo, peguei minha terra, plantei. Se eu me associo a uma cooperativa, ao invés de eu procurar um comprador para essa soja, eu vendo para a cooperativa e é a cooperativa que vai passar para fora. Mercado. Isso. É bem isso mesmo. Viu como é que é diferente? Você outorga para a cooperativa o direito de pegar a sua soja, a soja do Paulo, a minha e mais de centenas, milhares de pessoas, porque tem cooperativas que estão entre as maiores empresas do planeta, do Brasil. Cooperativa com 35, 40 mil sócios. Aí você faz o que se chama de lotes de produtos, você vai oferecer no mercado. Então, um comprador precisa encher um navio de soja, por exemplo, lá no Porto de São Luís. Uhum. Aí, o Zé ali tem 10 mil sacas de soja. Está lá R$ 130.
O lote que a cooperativa formou tem 30 mil toneladas. Né? Dá para encher um navio. O navio está parado, ele tem um sistema de logística também por trás disso tudo, para levar isso para o porão do navio. Então você passa a competir melhor no mercado. Então ele não vai comprar os 10 mil sacos, ele vai comprar que as aquele minhas 30 negócio, mil toneladas. tu quer construir uma casa, tu prefere comprar os tijolos todos em um lugar só, do que sair, não, eu só tenho 10 tijolos aqui, agora eu vou comprar mais 20, então se eu compro tudo de um... Aí a gente chega no que a gente chama de competitividade. Você compete melhor num mercado e acaba sendo duro. Mais amigo, né, para o produtor. Para o produtor, então, mão na roda, né? Na melhor cooperativa? É muito bom, é muito bom. Não são todos que aderem, né? Não. Mas é um negócio sensacional. Tem produtores que trabalham fora de cooperativa, não querem, mas aí a gente tem que... É tão legítimo, tão Mas seriam tipo correto. Os mega produtores, isso? Geralmente, o grande produtor, o mega produtor, ele já tem seu poder de barganha. Pois é, tipo, para ele faz sentido. Ele planta, por exemplo, o Paulo deve conhecer, você também, lá no Mato Grosso tem empresas, ou até pessoa física, um produtor que planta 80 mil hectares. Um produtor de 80 mil hectares equivale aos 290 associados da Coapa, para dar os mesmos 80 mil hectares. Pegou a diferença? Então, ele é a barganha. Então, para esse produtor, já não faria sentido fazer parte de uma... Mesmo se ele vier a comprar junto com a cooperativa, ele pode comprar melhor. Imagina um poder de barganha de um grupo que planta 80 mil hectares e um produtor que planta sozinho 80 mil hectares comprando junto. Você dobra o poder de barganha. Para compra, sim, e para venda. Vale a pena. É a mesma coisa? É a mesma coisa? Você encheria 2 navios, você encher 4. Entendi. Porém, tem pessoas que... Cooperativa também tem regras para serem seguidas, tem um estatuto, né? Aí você pode ter um produtor que fala, eu não gosto dessa regra. Eu quero ficar mais livre, mais independente para contratar minha assessoria técnica. Eu quero ficar mais independente porque eu não quero um dia pegar esse produto da cooperativa, eu quero pegar um outro produto. É normal, tranquilo, sossegado também. Só que o que precisa ficar claro é que, apesar de ter regras para serem seguidas, é a forma de organização mais democrática possível. Né? Porque você adere se for interessante para você. Se não for, tchau. Por exemplo, tem produtores rurais não cooperados da Coop que são amicíssimos meus. Não querem trabalhar com cooperativa. Temos que respeitar. Tudo bem. Né? É por aí. Cara, é mais ou menos o que o senhor está falando sobre a analogia da Unimed. É aquela clínica que não está na Unimed. Tudo bem? Sim. Mesma coisa, tudo bem? Tranquilo. Tá, então, depois de 2 anos, eu finalmente entendi que era a cooperativa daquela época lá do mel. É mesmo? Agora fez mais sentido. Eu tinha entendido, mas não claro assim. É que você não perguntou nada, eu achei que você tinha entendido. Eu parei, vi vocês explicando, viu? Cooperativa, não sei o que lá. Não perguntou mais nada. Mas que... Tem uma cooperativa de apicultores lá em Santa Catarina, show de bola, eu conheci eles. É uma das maiores, né? Uma das maiores que tem. Cada um tem sua chacrinha, suas caixas, né? Aí eles fazem a coleta do mel, levam para uma central, que depois tem uma outra central maior, que fazem até exportação de mel, cara. Sim. Você acredita que já tem isso aqui no Tocantins? Já tem aqui. Já tem? Já tem. Que legal. Só que a cooperativa aqui está caminhando, né? Eles estão começando. Engatinhando ainda. Sabe quem pode ajudar muito eles? OCB Tocantins, Organização das Cooperativas Brasileiras. Tem uma instituição mãe nacional, né? A OCB nacional, e cada estado tem sua organização. Eles dão todo o suporte. Por acaso, eu estou o presidente dessa organização. A gente tem... Todas as cooperativas podem trocar a gestão no momento que eles acharem mais apropriado. Aí... eles podem orientar com relação ao estatuto, orientação jurídica, orientação técnica, podem capacitar, de repente eles estão precisando de um curso Mas não tinha cooperativa ainda rodando, né? Eles estavam montando a cooperativa, pelo que eu entendi. Eles não... Porque para montar a cooperativa, eles ainda precisam... rodando, eles já estavam todos associados, trabalhando juntos. Mas ainda não tinham uma cooperativa. Estou dizendo assim, se um dia eles quiserem aperfeiçoar o negócio, ou se eles tiverem um entendimento que uma cooperativa é o negócio que eles estão buscando,
Beleza, tem gente capacitada, preparada para Show. apoiar eles. Não, perfeito. Vamos, Pegaram? Perfeito. Vamos fazer esses contatos, Ah, relaxa. a gente beleza. vai A gente fazer tá isso aí. aqui pra isso. Beleza. Inocente. Achando que é só uma prosa. Achando que é só uma prosa. É porque eu sou do agro, então eu tendo os meus exemplos, eles são sempre dentro do agro, sabe? Porque Cara, que Mas Ricardo, claro. vamos falar a verdade. 90% das coisas hoje rodam ao redor do agronegócio. Querendo ou não, direto ou indiretamente. Não tem como. Inclusive, Então, quase 30% do PIB, né, vem do agro, cara. 30% as pessoas. do PIB. Mas a indústria trabalha o quê? O que a indústria industrializa? Já viu O falar? que é? Ué, a indústria gera Paulo. riqueza, mas ela industrializa o quê? Já viu falar do professor Roberto Rodrigues, com certeza. Sim. Que foi ministro da Agricultura. O Roberto Rodrigues, Lucas, ele tem uma pegada assim, ó. Agro é quem produz soja, quem produz milho, quem tem umas vacas que tira leite, quem tem uns boi de engorda, quem planta café, quem planta laranja, quem planta algodão, quem planta hortaliças, né? Mas assim, alguém para você vestir essa camiseta plantou um algodão lá atrás, que foi entregue a uma empresa de tecelagem, né? Que beneficiou a fibra do algodão, que vendeu para empresas. uma outra empresa que foi... Ou seja, o agro produziu a está camiseta. diretamente ligado a basicamente tudo. Hoje que você veio para cá de carro. Sim. Veio para cá de carro. Seu carro tem pneus, obviamente. Espero que sim, né? Sim. Que veio de uma borracha de um cultivo de seringueira, que é Sim. agro. Né? Para refinar melhor isso, por exemplo, para O dar uma tecido ideia dos da bancos, dimensão, o plástico que tá na... tudo, cara. Tudo. No final das contas, tudo sai do agro. 80%, 99% das coisas passa pelo agro de uma forma ou Se de outra. vocês forem pessoas normais, vocês acordaram hoje, lavaram o rosto, ou tomaram um banho, escovaram o dente. Sim. Não tem na pasta, no creme dental, não tem essência de hortelã? Sim. Alguém plantou um canteiro de hortelã, Tirar isso. né? Que é agro. Pô. Né? É por aí o negócio. Dá a sensação de que, mas então só o agro é importante? Não, não é isso. É que nós nunca Não é que ele é fomos importante, ele é olhados, só a base. né? Fomos enxergados por uma sociedade urbana e está cada vez mais urbana. O pessoal migra das pequenas cidades para fazer universidades nos Sim, centros sim. urbanos. A gente quer falar, olha assim, me olha que eu sou importante. Né? É mais ou menos isso, mas não com aquela pieguice, com aquela... É só no sentido de conscientizar a galera. Nós somos tão importantes quanto a empresa que faz carros. Transmitir a informação das coisas corretas. Sempre quando fala de indústria, eu penso no seu Ricardo Selmi, que é o dono da Selmi Alimentos. Sim. Que é o macarrão Renata, o Sim. óleo de oliva, o azeite de oliva Galo, Certo. é dele. 4.900 funcionários, se não me engano, a indústria dele lá em São Paulo, de macarrão. Beleza, é uma indústria que emprega 4.900 pessoas. Tá. Ele tem uma fazenda de 3 fazendas no Mato Grosso. Tive o prazer de trabalhar com ele lá no interior, lá dentro do mato mesmo, pertinho dos índios. E 48 mil hectares de fazenda, 48 mil hectares de fazenda, plantando só 10 mil e com 10 mil de gado. Então, 28 mil hectares de mata. Né? Muita coisa. E aí a gente plantava, a gente plantou junto lá, né? Passei 2 safras com eles lá, aprendi demais. Só que a indústria dele a indústria lá industrializa o quê? O trigo, a oliva. E aí? Plantio de trigo, plantio de azeitona. Alguém precisa vender diesel para o trator dessa galera? Alguém precisa vender fertilizante? Alguém precisa vender semente? Então, a cadeia do agro muito é muito grande. ampla. É um Quem que ecossistema. produz embalagem? A indústria que produz embalagem. Papel celulose. Quanto de embalagem que é produzida todos os dias? Então, O seu Gilberto, dono da empresa que eu sou representante hoje, mandou uma foto essa semana. Ó, galera, chegou aqui 4 caminhões de embalagem. Ó, galera, chegou, agora vamos vender, não sei o que, brincando, né? Mas 4 caminhões, 4 carretas de embalagem, irmão. É embalagem, bicho. E aí? É igual Quem é que produziu as embalagens para estar levando o produto para o agronegócio, que vai voltar a fazer todo um processo, que depois a gente vai falar sobre isso mais específico. Cara, as pessoas têm que entender, velho, você que tá assistindo, você tem que entender, cara.
o agronegócio não tem nada daquilo que é apresentado nas grandes mídias. Não, é totalmente ao contrário. Sim. É totalmente ao contrário. E a gente tem hoje alguém de know-how que conhece muito bem para falar. Sim, o que vocês quiserem falar, eu estou pronto para Eu falar. fico curioso. É que eu sou apaixonado pelo agro, entendeu? E quando eu falo do agro assim, eu sinto que o agro às vezes é atacado de forma injusta. Quando alguém questiona o agro de um ponto de vista que de repente faz sentido um determinado produtor desmatou uma nascente de água. Isso é condenável. Com Isso é certeza. errado. Com Ele certeza. tem que ser punido, ele tem que sofrer com os rigores da lei, porque a lei para isso existe. O Código Florestal brasileiro é bacana, é legal, prevê uma série de crimes ambientais. A punição, a fiscalização, o ato fiscalizatório precisa existir, o poder público precisa estar preparado para isso. Mas, cara, qual é o grande insumo do produtor rural hoje? Solo e água. Você precisa conservar suas águas para poder trabalhar com irrigação. Você precisa conservar seu solo para que ele fique naquele lugar lá, para que ele seja enriquecido, para aumentar a matéria orgânica. Então, achar que o produtor rural deliberadamente quer destruir os dois maiores fatores de produção para ele ter sucesso... Não faz sentido. Não faz sentido, cara. Agora, existem aqueles inconscientes. Para esses não podem gerar uma imagem de todo o agro brasileiro. Quem tem que gerar a imagem do agro brasileiro são os 98%, 99% que fazem a coisa correta. Aí a grande mídia precisa entender isso. Por isso que eu brinquei com vocês, galera, tem um filão aí para vocês trabalharem e levar informação de qualidade. Não é fazer merchan para o agro. É levar informação precisa, informação igual um professor meu me falava, uma informação honesta, correta, certa. Não puxar nem para um lado nem para o outro. Ser equilibrado e trazer a informação que é válida, de verdade. Deixar a dona de casa, o estudante, o universitário, conscientes que tem todo um mundo rural no Brasil, pujante, que usa tecnologia, são pessoas que usam máquinas com tecnologia embarcada, que a gente falou mais cedo aqui. São pessoas que querem dar uma formação profissional para os filhos, que vivem em polos de produção grandes, como Ribeirão Preto, Rio Verde, em Goiás, Lucas, no Mato Grosso, Dourados, no Mato Grosso do Sul, mas também em pequenos polos de produção, não só nesses grandes. Né? Próximo a Palmas aqui nós temos Pedro Afonso, que é a terra da Coapa, que é onde eu sou produtor rural. Nós temos o pessoal mais ao norte do estado, Campos Lindos, Guaraí, Colinas. Nós temos mais para o sul do estado, Alvorada, Figueirópolis. Mais aqui Porto Nacional, Silvanópolis, Santa Rosa. Quer dizer, o Tocantins hoje tem polos de produção que levaram um desenvolvimento para o interior do estado fantástico. Você vai hoje em cidades pequenas de 15, 16, 18 mil habitantes, você vê, ao chegar na cidade, você já consegue perceber, sabe, Lucas? Pô, aqui está diferente, porque há 20, 30 anos atrás, era aquele negócio do Jacatatu, uma vendinha, um postozinho de combustível, o frentista lá cochilando, o cara chega... Não, hoje tem vida, tem economia. Roda, é um negócio que flui. E a parte social vem na esteira. Você tem um desenvolvimento econômico que proporciona, porque é melhor a arrecadação dos governos, né? A atividade econômica ligada ao agro proporciona riqueza. Riqueza no sentido de produzir tributos. E aí vem a parte do poder público, né? Tem que aplicar bem esses tributos. Então, se hoje, nesses polos de produção, nessas cidades menores, até entre os polos, se nós temos uma condição um pouco melhor do que tínhamos há 30 anos atrás, deveu-se ao desenvolvimento agropecuário do estado do Tocantins. Isso para não falar do país todo. Mas dá para falar em nível nacional, né? Sim. É em nível nacional. E eu tive recentemente na Europa, cara, a imagem que o europeu comum tem da agricultura tropical, né? Sul-americana e brasileira especificamente, são trogloditas que entram destruindo florestas.
O agro no Brasil cresceu basicamente na região do Cerrado. Então, aquilo que eles sempre alegam, tem uma discussão técnica, e se a gente for entrar nisso, dá um debate fantástico. O CO2. Uma roça de milho troca tanto CO2 quanto uma floresta, quanto uma vegetação de cerrado. Então, é preciso competência técnica para estabelecer uma discussão boa e saber que o agro é tão preservacionista quanto qualquer ONG. A ONG, de repente, tem um interesse comercial por trás da ação dela. O agro tem interesse da subsistência, de manter o produtor, a família dele, a região. Né? Então, para sintetizar e fechar esse raciocínio que eu estou tentando desenvolver com vocês, exatamente para deixar claro que os produtores rurais do Brasil têm uma missão nobre, desenvolvem uma missão nobre e de maneira correta. E aquele que não desenvolve, que os rigores da lei vai atrás do cara. Daí tem IBAMA, tem Naturatins, tem os órgãos ambientais da localidade, né? Mas o que não pode é essa visão distorcida, né? De que o agro depreda, né? Agrotóxico. Não, é para defender. Você tem lá, se de repente você deixar uma mega população de lagartas comer todas as folhas da soja, Paulo, não vai ter carne de frango, não vai ter carne de porco, não vai ter óleo de soja, não vai ter farelo, não vai ter nada. Então, por exemplo... aí já traduzindo que Exato. o agrotóxico, que o pessoal fala, como o Lucas faz assim, né? Algumas coisas. É pra ver bem. Cara, não é agrotóxico, irmão. É um defensivo agrícola. É um remédio que dá pra se comparar a um remédio que você toma na farmácia. Se você pegar verme, você não vai ficar com excesso de verme. Você vai tomar um remédio pra controlar aquilo. É o remédio de carrapato que dá pro teu cachorro. Você não vai deixar teu cachorro andar com 1 milhão de carrapato pendurado nele. Você vai dar um remédio pra controlar. A lagarta que está invadindo a lavoura, você precisa controlar ela de uma maneira. A diferença é que o defensivo agrícola vem para isso. O seu cachorro. Perfeito. Me fugiu agora, Paulo, o nome de um princípio ativo, de um fungicida, sabe? Agora me fugiu. Eu estava com ele na ponta da língua. E tem um produto que você compra nas farmácias aí, até sem receita médica, para frieira. Para frieira. É o mesmo princípio ativo. É o meu princípio ativo, cara. Você está pegando assim, com o dedo e passando no dedo do pé assim para curar frieira. Né? Um bicho de pé, alguma coisa assim. É o mesmo princípio ativo de um fungicida para que um fungo Estou tentando lembrar aqui. Daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês. Mas é basicamente isso. É daquele produto, já que não tem muita barreira de emergência, é aquele produto que chama Vodol. Vodol. Em algum momento... Daqui a pouco eu lembro, eu falo com vocês o princípio ativo. Pesquise, editor, o princípio ativo do Vodol para nós. Por aí. Mas eu tenho uma curiosidade. Sim, pois não. Massa. O agro é top, como diz o pessoal fala, né? Muito massa. Eu, acho que foi ano passado, liguei pro Paulo. Paulo, eu sou burro. Sou muito burro, Paulo. Que isso, cara? Eu tô morando no Tocantins, onde terra é barato pra caramba. Terra não é caro. É caro, mas não é um absurdo como você vai pegar em outros lugares. Verdade. Se você for comprar um metro quadrado da área da fazenda com área urbana, não dá pra comparar. Assim, onde terra não é esse absurdo de caro, o agro é uma das coisas que mais movimenta hoje no Brasil e eu não tô fazendo nada do agro. Uhum. Eu lembro. Lembra? Eu te falei, estamos com terra parada. Não, eu lembro você falando que você era burro. Eu lembro certinho. Sacanagem. Eu falei assim, só que, cara, como é que um cidadão comum, vamos colocar assim, entra no agro? Porque sempre que eu ouço a galera conversando, são investimentos, para a grande maioria, absurdos. Eu sei que, mano, você vai enterrar 1 milhão, 1 milhão não é tanta grana. É muito dinheiro, mas não é uma coisa que vai... Dinheiro. É dinheiro, mas não é uma coisa que assim... Se você for fazer uma escala aí, é grana. Não, 1 milhão é dinheiro, mas também não é uma coisa impossível, entendeu? Só que, para a grande maioria das pessoas, olha 1 milhão como uma coisa impossível. Então, assim, como seria uma forma
plausível do leigo falar assim, cara, eu quero entrar pro agro. Por onde eu começo? Tá. Eu vou fazer uma horta? Eu vou plantar coelho? Plantar coelho não. Tá certinho. Você entendeu, né? Vou criar coelho, vou vender Plantar carne de milho. coelho, eu vou plantar milho, vou fazer o quê? Vou criar coelho, que é água também. E eu quero criar coelho. O carne de coelho é deliciosa. É sensacional. Ô, Lucas, essa provocação sua, essa indagação sua, leva a uma reflexão. Eu vou procurar ser o mais resumido para a gente interagir aqui. Isso que ele falou, como é que um leigo, como é que uma pessoa que nunca trabalhou com a questão de agricultura ou pecuária pode entrar para a atividade e fazer daquilo o seu sustento. Né? É isso que ele nos está propondo a gente conversar um pouco. Eu acredito que tem a ver muito, Lucas, muito. Eu acho que é assim no mundo todo, a questão vocação e a questão familiar, do avô, do pai, do neto, do filho do neto, né? E por aí vai. Mas, por exemplo, teu pai, o senhor me disse que ele tinha uma venda, não é? Algo Isso, do tipo. vou chegar aí, exatamente, bem lembrado. E tem também aqueles profissionais de agricultura, de agronomia, de zootecnia, de veterinária, que buscam uma formação para entrar na atividade. E tem aqueles absolutamente autodidatas. O exemplo claro que você deu, eu já vi, não só um ou outro, já vi várias pessoas que não eram do agro, se encantaram pela atividade, compraram um pedaço de terra, né, e foram atrás de informação. Informação. É a ferramenta mais importante para alguém que não é do meio se inserir no meio, ele tem que se informar. Com certeza. Né? Sim, claro. Buscar informação acadêmica, prática, enfim, em várias ordens. É muita coisa, né? Mas tá me vindo aqui um amigo absolutamente que se encaixa dentro do que você falou, foi atrás de informação e hoje é um produtor assim exemplar, cara. Você acredita isso? Acontece. E aí tem as várias atividades que a gente falou aqui, criação de pequenos animais, plantar soja em escala comercial, criar gado, criar coelho, né? Tudo você precisa de informação, de orientação. Tem profissionais disponíveis no mercado que você pode contratar um para te assessorar. E tem hoje o Dr. Google, né? Também ajuda. Tio Google. Mas sem alguém para ajudar você a interpretar aquela informação que você pega na internet. Mas é isso, cara. Eu acho que tem uma coisa que a gente não pode fugir disso. Por exemplo, eu produzo lá anualmente 50 mil sacos de soja. Um exemplo. E tem um agricultor familiar, eu não gosto muito dessa expressão agricultor familiar, porque eu também tenho família, então eu sou um agricultor familiar. Com certeza. Meu filho trabalha comigo, minha esposa nos ajuda. Então é agricultor. Não é agricultor familiar. Mas você vai ter um pequeno produto. O agricultor familiar de porte pequeno, se ele tem uma porca ali que gerou para ele 8, 10, 12 leitões, ele precisa vender, tratar deles, esperar um ponto de abate, ele precisa vender aquilo. Sim. Ele vai receber aquilo. Daquilo, uma parte ele vai manter a família dele, outra parte ele vai vender no mercado. Então ele precisa saber quanto que foi o custo dele. Para reinvestir, isso para que comprar gera de na novo. atividade dele, saber vender, saber comprar, saber calcular preço de venda. Se bem que a agricultura não nos oferece muito, você vende por quanto está valendo no mercado, mas você tem que, ao precificar o negócio, e um cara que produz 50 mil sacas de soja, também precisa controlar seu custo, saber que produto utilizar, saber vender. A diferença é a escala. Um negocia com o olho na Bolsa de Chicago, uma bolsa internacional, outra vende ali no açougue do seu Zé. Sim. Mas os fundamentos são os mesmos. Eu não sei se eu estou conseguindo... Sim, com certeza. Sim. Né? Os fundamentos são os mesmos. Ambos são absolutamente dignos de respeito, de consideração. É isso, cara. É isso. Não podemos ter essa distinção entre o Davi e o Golias. Todos estão dentro de uma cesta, cada um com a sua especificidade, e
cada um tentando seu lugar ao sol, cada um tentando se dar bem. Deus cara. é maravilhoso, né? Do nada, saiu Davi e Golias. A gente Mas brinca Davi e muito. Golias é... Somos cristãos, né? E a gente não tem o intuito de... O objetivo de falar só sobre isso, né? E eu acho legal demais que Deus sempre vem trazendo as formas de introduzir, né? Porque do nada o senhor solta um Davi e Golias pra gente falar da Bíblia de novo, né? É legal pra caramba. Mas... E é legal porque a Bíblia nos ensina a plantar, né? A cultivar, a aprender, a saber fazer. A Bíblia fala que para você colher, você tem que plantar, né? E para você plantar hoje tem um custo. Hoje de manhãzinha eu li, depois eu vou enviar para você no Zap, eu li muito resumidamente aqui, Paulo, eu li alguma coisa com Bíblia aqui. Um estudante pegou um trem e começou a ler um livro. E nisso tinha um senhor lá lendo um livro. O livro do estudante você via nitidamente que era um livro de acadêmico, né? Um livro de... E o livro do senhor era um livro de capa dura e tal. Notava-se claramente que era uma Bíblia, né? O estudante falou: o senhor dessa idade, você está lendo a Bíblia, você não aprendeu com a Revolução Francesa, que tudo é matéria, que tudo é comprovado, os cientistas já estudaram isso há muitos anos atrás. O senhor devia saber disso já, né? Falou, mas eu vou continuar lendo aqui. Tá bom. Aí eles se despediram, chegou na estação, que o estudante, o pesquisador, ia sair do trem, né? Agora eu não tenho tempo, mas eu te mando uma série de estudos, já vi que o senhor é muito curioso, eu te mando uma série de estudos, de publicações, que comprovam essa tese de que Deus não fez o mundo em 7 dias, que nem tudo que está na Bíblia, muito que está na Bíblia é ficção, é história, assim, desmerecendo o conteúdo. O senhor pode deixar um cartão que depois eu lhe envio, né? E o cara era estudante de biomedicina que iria trabalhar na empresa. Aí o cara deu o cartão, o cara era o presidente da empresa. Pegou? Eu até arrepiei agora. Então, Deus é maravilhoso demais. Cara, o que é isso? Humildade, você saber se posicionar e você saber... Tem algo muito maior que a gente, né? Não tem? Tem, com certeza. Cara, tem. Senão não ia funcionar tudo do jeito que funciona tão perfeitamente, cara. Não tem como. Que massa. Não tem. O cara que desfez ia ser o peão do velhinho que estava lendo a Bíblia. Querendo ser o... É massa, né? Eu vou te mandar isso aí depois. Positivo. Deixa eu falar um negócio. Sim. A gente começou a falar sobre os agrotóxicos e tal, que o pessoal fala, que são os defensivos agrícolas, né? E eu queria pontuar uma coisa. Assim, só para o pessoal entenda, né? Perfeito. A embalagem, que a gente volta a falar da indústria, volta a falar de todo um comércio, Cara, é muito louco, porque é o tempo inteiro a mesma coisa de maneiras extraordinariamente diferentes, né? Sim. Para que eu faça um bom negócio, eu preciso comprar da indústria, de uma maneira mais viável, a melhor embalagem, a embalagem mais plausível, a embalagem que vai ser mais resistente e a mais barata possível, para que eu consiga gerar o máximo de ganho. Isso é negociação, isso acontece o dia inteiro. A pessoa que está comprando um pastel na rua e pede um desconto para tia está fazendo a mesma coisa. A diferença é a proporção que a gente faz no negócio. Sim. E aí eu queria compartilhar isso. A embalagem que vem pro agronegócio, que é levada para a fazenda, ela tem um destino final. Ela não é jogada fora de qualquer maneira, ela não é depositada de qualquer maneira outra. O pessoal fala, o agrotóxico e tal. Cara, o defensivo agrícola ele é utilizado de uma maneira tão específica e tão uniformemente depositada no campo que, cara, é quem não entende que fala abobrinha. Sim. Porque é muito... Né? Não dá nem pra falar abobrinha, porque a abobrinha é um produto tão gostoso, velho. É bom demais. Fala tanta asneira. Coitadinho do asno, né? Fala tanta asneira, cara. Porque a forma com que é depositado, o custo, cara, de um produto, de um defensivo agrícola, é tão alto que o produtor lá no campo, ele quer fazer com que o produto seja aplicado... Bem aproveitado, né? Não é desperdiçado nem um ml, cara. Nem um ml não é desperdiçado.
Então, a forma que as pessoas veem é falta de informação. É a falta de conhecimento de estar no campo. A gente vamos gravar esse negócio no dia a dia, mas não vamos gravar. Vai funcionar. Sim. Já funcionou, já, para um rigor. Mas aí eu quero que o senhor traga para mim o senhor como produtor. Sim. Produtor, não o presidente da Coapa, não o produtor. Ricardo, produtor, que Tá. produz as suas 1.450 hectares, que cultiva, que tem a tua produtividade, os teus custos. Falar mais ou menos assim, esse ciclo. Vamos falar só do ciclo do soja. Plantei o soja, eu tenho uma demanda de produtos assim, chega no final, eu preciso armazenar esses produtos, eu preciso armazenar essas embalagens, eu preciso fazer todo aquele processo que a gente, mais ou menos assim, Tá. só para ser bem claro para essa galera. Perfeito. Paulo, todo ambiente onde você mexe no ambiente, você gera um impacto no ambiente. Perfeito? Perfeito. Você tem aqui uma vegetação de cerrado, você desmatou para cultivar grãos, gerou impacto. Com certeza. Seríamos hipócritas se não admitíssemos esse impacto. Sim. O que cabe a nós? Minimizar esse impacto Sim. e tornar isso uma atividade muito nobre, que é produzir grãos, produzir alimentos, por exemplo. Sim. Que vai gerar proteína animal, carnes, que vai gerar várias matérias-primas, um sem número de produtos são derivados de soja e de milho, por exemplo. Sim. E para tratar essas lavouras, você precisa de defensivos agrícolas, que também geram um impacto. E qual é a forma de gerar o menor impacto possível, você minimizar isso? Você, primeiro, tem que usar de forma correta. Sim. Né? Você tem que, por exemplo, aí gera o que se chama de passivo ambiental, as embalagens desses químicos, desses defensivos, por exemplo. Aí entra o que a gente chama de logística reversa, é isso que você se referiu, provavelmente. Sim. As empresas produtoras dos agroquímicos, que são geralmente empresas que os maiores acionistas são europeus, asiáticos, norte-americanos. Né? Que é a galera que então tem uma dose forte aí de... Isso tem um nome, agora eu não vou lembrar. Xenofobia. Eles são contraditórios, né? Sim. É hipocrisia, né? É hipocrisia, exato, hipocrisia. Aí você utiliza, você recebe esses que vêm vazados em embalagens, você utiliza de maneira correta, seguindo as métricas certinho. DL50, tem misturar o produto de forma correta, acondicionar ele. Então a legislação hoje exige que você construa na sua área de produção um depósito para acondicionar. E eu posso construir isso em qualquer lugar? Da fazenda, sim. Qualquer lugar da fazenda, sim. Qualquer ambiente lá. Sim, desde que não fique a uma certa distância da cantina, do alojamento, do barracão onde transita muitas pessoas. Da mata. Porque você vai usar o defensivo, você precisa estar de EPI. Então você usa de forma correta. E aquelas embalagens geram um passivo ambiental. Aí o produtor ou o operador do produtor, ao despejar o defensivo e o operacional no tanque de pulverização, por exemplo, ele lava aquela embalagem por 3 vezes. E já tem pesquisa que comprova que ao lavar 3 vezes, o que a gente chama de tríplice lavagem. Só para pegar uma visão assim... Pois não. Para a maioria das pessoas entenderem, eu sou do agronegócio e eu entendo, mas eu vou fazer uma pergunta buscando uma visão diferente. Sim. Essa lavagem, beleza. Essa água que eu estou lavando, ela vai para onde? Essa água que eu estou usando, ela é limpa. Um exemplo, peguei a embalagem com inseticida, que vai ser aplicado um inseticida de contato. Vai ser aplicado ali para soja para controlar a lagarta. Tá. Despejei o defensivo, ali o inseticida, aí peguei essa embalagem, eu vou lavar ela, mas essa água que está lavando ela é limpa. Sim, é a água que está no pulverizador. Hoje os pulverizadores mais modernos são dotados de uma certa... A gente chama o lavador do pulverizador. Sim. A água circula, você tem um local que você faz o preparo da cauda. Sim. Você então é um espaço muito bem antes de ir para o tanque de pulverização. Exato. Essa água, fruto dessa tríplice lavagem,
vai para o tanque de pulverização. Ela não vai para o meio ambiente. Ela vai E ser ela vai ser reutilizada. diluída. Ela vai para dentro do tanque, do tanque. na cauda de Isso. mistura que vai ser aplicado também. Perfeito. Entendi, tá. entendi. Perfeito. Ela... Que é diluído e aplicado para controle de pragas, controle de doenças. Só uma curiosidade, sim, senhor Ricardo. Pois não. Lembrando, eu sou da área, eu entendo, mas eu quero fazer uma pergunta para Fica à entender. vontade. Hoje, se eu for fazer uma aplicação para lagarta e utilizar aí um inseticida de contato, que tem as diferenças de contato e residual, né? Sim? Esse inseticida de contato, vamos falar do Metomil aí. Tá. Quantos litros eu vou usar dele? Como é que é usado isso aí? Quanto por hectare? Você fala para definir a dose de aplicação do produto? Isso. Não para definir quanto que é usado normalmente. Uma média de Por tanto. exemplo, tanto. Metomil que você citou, 1 litro por hectare. 1 litro por hectare. 1 litro. 1 litro são 1000 ml. 1000 ml por 10 mil metros quadrados. Em 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. Uma área de 100 por 100. Cara, então eu vou usar 1000 ml em 10 mil metros quadrados. Então eu estou usando 0,1 ml em 1 metro quadrado. Isso. Aí o pessoal fala que é um negócio... Está destruindo o solo por causa disso. Veja bem. Tudo Assim, que já... assim, não. tá perfeito o seu raciocínio. Só para tá mentalizar e perfeito. o pessoal entender. Porque a gente tem que voltar ainda pro pulverizador. Então tá, tô lá, tô usando joguei o produto ali, o defensivo. Tá. Lavei as 3 vezes, essa água que eu lavei tá indo tudo para dentro da cauda para ser utilizada lá, ok. Isso. Esse cálculo de água, de cauda, tá todo numa mesma proporção para ser utilizado, ok. Exato. O pulverizador tem 3 mil litros. Tem de Tem 2 de mil 2 mil, a tem de 3 3 mil, tem de 600 litros. Tá. Tudo guarda-se uma proporção. Proporção para cada utilização em cada produtor de cada maneira, ok. Só para entender, para tentar racionalizar, assim, para levar a informação para quem é extremamente leigo. Vamos lá. Para quem estiver vendo, né? Então, beleza. Fiz tudo isso aí. Aí essa embalagem, eu lavei ela 3 vezes, pra gente voltar pro assunto principal lá da embalagem. Eu lavei ela 3 vezes, essa água foi ok. Sendo utilizada da maneira mais objetiva possível, porque não é barato, é caro, tem que ter muito cuidado, porque se eu fizer uma aplicação de maneira incorreta, eu posso inutilizar a produção. Sim. Né? Eu posso, um exemplo... Perder a produção. Perder a produção. Se eu fizer uma aplicação e eu dobrar, às vezes, uma dosagem, eu posso queimar a planta. Então, eu vou perder a produção. Pode perder dinheiro. Mas voltando daí para a embalagem. Aí, essa embalagem, eu vou encher ela de água e usar ela para alguma coisa. Não. Você vai perfurar ela. Eu vou inutilizar ela. Vai inutilizar ela. E vai guardar ela também nesse depósito que a gente falou, você vai guardar ela separada das embalagens cheias que você ainda vai usar. Entendido. Você separa elas. É uma outra área. Então Isso. o senhor tem 2 barracão. Um barracão para guardar É as o embalagens. mesmo barracão dividido no meio. Dividido, entendido. Mas é um setor diferente. Né? Isso. Uma parte para guardar as embalagens vazias. Aí, Ricardo, essas embalagens vazias vão para onde? Vai fazer o que com elas? Vão por fogo? Posso montar elas por fogo? Não, porque vai causar poluição e vai partículas de princípio ativo rodando pelo ambiente. Entendido. A legislação, novamente voltando, nós temos uma legislação bacana sobre isso, que dá a obrigação de recolher isso do meio ambiente de quem produziu isso. Caraca. Dessas grandes Indústrias empresas. Tem nacionais e também tem grandes multinacionais. Eles têm centrais que recebem, espalhadas pelo país, geralmente próximas a um polo de produção. Eles pegam isso de volta. O produtor... Eles vão lá recolher, então, essa... Não, perdão. O produtor leva isso, depois da safra, usou tudo lá, ele leva isso a uma central. Tudo de EPI, tem lá os funcionários, tem os espaços, tem prensa para prensar, tem um local certo para embalagem, para caixa de papelão, para embalagem plástica de um fungicida, de um inseticida, de um herbicida. Sim, né? sim. Aí acondiciona tudo aquilo e periodicamente vem transporte, né? Vem a logística dessas empresas e coleta essas embalagens já devidamente prensadas, porque tríplice lavadas e perfuradas, elas são no campo. Sim. Que eu estou utilizando. Uhum. Aí levou elas e deixou guardado na fazenda.
O produtor está lá numa boa, já fez sua atividade, ele pode pegar essas embalagens, pôr na carroceria, ou se for muita embalagem, contratar um frete, um caminhãozinho, e levar para uma central. Lembrando, a embalagem já está limpa, já não tem mais nada, ela está sendo devolvida. Tem fração. Mas é irrisório. É irrisório. Isso. Já temos hoje estudos científicos que comprovam que a embalagem lavada 3 vezes e a cauda daquela embalagem indo para o tanque de pulverização, você economiza o produto. Sim. E você elimina acima, em alguns casos, até acima de 90% do princípio ativo daquele produto. Daquele resíduo que poderia estar dentro da embalagem. Isso. Mas ainda tem algo lá. Mas e daí então ele vai tomar um destino final correto. Isso. Vai para uma central de embalagens vazias de agroquímicos. Aqui em Porto Nacional tem uma, em Pedro Afonso tem uma, acho que tem outra, tem na Lagoa da Confusão, tem em Campos Lindos, tem ali em Guaraí. Caraca. Né? Porque é muita embalagem. É, muita embalagem. E aquilo vai para uma indústria que recicla isso. Que legal. Né? Recicla mesmo. Agora, o processo de reciclagem eu não saberia nem te dar detalhes, mas aquilo vira... Mas com certeza tem uma adequação correta para ser utilizada. Por exemplo, o que eu sei que é feito em larga escala é aqueles conduítes, aqueles tubos corrugados amarelos que vão embutidos nas paredes para passar fiação. Que legal. E aquilo fica dentro da parede, sem contato. Aqui deve ter eu não tenho contato físico com ele. Sim. Né? Pronto. Ok. Só para tentar enfatizar a maneira do que as pessoas venham... Destruidor. Porque para a maioria das pessoas, a galera urbana, o produtor é um monstro. O cara é um destruidor de tudo. E não é, velho. Não é isso aí. Isso é incorreto. É totalmente incorreto. Um exemplo, o senhor falando sobre os agroquímicos, né? Tá. Eu hoje sou um representante comercial de uma empresa que trabalha agroquímicos. Tá. Os produtos que eu vendo são químicos. Mas químicos por quê? É por causa da tabela periódica, irmão. Cobalto, molibdênio, zinco, cobre, ferro. É por causa disso. Porque é químico, entendeu? São os produtos que estão na tabela periódica, eles estão no solo. A planta precisa do quê? Ela precisa dos macro e micronutrientes. É uma conversa para outra hora, né? Sim. Mas, entendeu? É por isso que é químico. É por causa da tabela periódica. Não é químico de veneno, de tóxico, Não! Tem a toxicidade. Tem, com certeza, mas qualquer coisa em excesso... Você precisa trabalhar correto. Vai beber pinga demais, vai fazer mal. Vai tomar remédio de mal. Vai intoxicar. Vai pro hospital, fazer lavagem ou morre. A dose... A diferença é a dose, né? Aí eu lembrei da diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E tudo é assim. Ponto. Paulo, mas a grande mensagem que eu, como produtor rural, gostaria que quem está nos assistindo... Sabe quando você faz questão... O senhor olha naquela câmera. Se o senhor quiser dar um recado. Não. Fica à vontade. Mas fica é à vontade. Conversando aqui. Fica à vontade. Eu acho assim, o que faz todo sentido para mim, que cai como uma bigorna na minha cabeça, sabe? Assim, eu gostaria de voltar um pouco atrás, onde eu te disse, sabe? Tudo que está ali, no seu estado original, no seu estado natural, que Deus criou, amém, se você modifica aquilo, gera o que a gente chama de um impacto ambiental. Com certeza. O que se justifica para você promover, para a mão do homem, promover um impacto ambiental? Se justifica quando a finalidade é nobre. Você vai cultivar alimentos. Ou no Egito Antigo, ou nos primórdios, né? Vivia de caça. Depois veio a evolução, plantava-se plantas comestíveis, o que geravam sementes e frutos comestíveis. É assim. Hoje, a população mundial cresceu tanto, são bilhões de pessoas ao redor do mundo, que precisam ser alimentadas. Sim. As terras cultiváveis no Velho Mundo já estão plantadas. Eles destruíram lá as florestas para produzir alimentos, para produzir madeira, para fazer carvão. A energia deles é suja. Nós aqui precisamos expandir. O mundo precisa de comida. Sim. E o produtor precisa empreender.
Então, você desmatar o cerrado, por exemplo, que eu acho que a grande virada que o do Brasil deu, que passou a ser um grande fornecedor de alimentos para o mundo, está no cerrado brasileiro. No sul do país também, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina. Mas o cerrado Uma área de expansão entrou muito nessa importante. fita, como diz a galera, entrou nessa vibe, porque você desmatou o cerrado para produzir grãos. Então, essa é uma função nobre ou não? Estou falando alguma bobagem? Não, de É uma maneira função nenhuma. nobre. Aí vem o seguinte, que é aí que eu falo que questão que eu queria, que é o que eu acho que é a maneira mais correta que eu já achei de explicar isso para o leigo. Olha, você promove, você mexe num ambiente natural, cria um impacto. Aí cabe você diminuir esse impacto, fazer esse impacto não ser tão sentido pela fauna, pela flora, pelos animais, pelo homem, pelas cidades, pelas localidades, pelos cursos d'água. Então você precisa ter regras para fazer aquilo. Não pode desmatar mata ciliar, não pode desmatar a beirada de córrego, de rio, de ribeirão. Tem que preservar algumas espécies. Tem todo um código para ser seguido. Se você suprime essa vegetação, você cria um impacto, você diminui esse impacto criando certas medidas. Legal. Aí você vai produzir alimentos que vai... Senão já... Vamos, falta não. de alimento promove guerra no mundo. Deixa eu Então, abrir- deixa eu a abrir um agricultura colchete. promove paz, velho. Agricultura, fornecimento de alimentos, gera equilíbrio e paz no mundo. Não é só Perfeito. caminhonete para produtor rural ficar andando. Eu diria que Não, deixa eu só abrir um colchete nessa situação. Aquela hora que tu falou sobre a pessoa ir lá e comprar uma área e tal, tal. Deixa eu dar uma luz aí pra quem, um exemplo. Vamos lá, tô eu aqui, vamos falar do nosso editor. O editor ganhou lá na Mega Sena, ganhou 50 milhões. Ou produziu o suficiente, e amém, glória a Deus, prosperou na vida e tem 50 milhões. Bom, vou investir. Vou comprar uma fazenda de 10 milhões, né? E vou plantar. Comprei a fazenda de 10 milhões. Cara, a quantidade de documentação que tem que fazer, a quantidade de permissões que tem que tirar dentro dos órgãos responsáveis do Estado e municipais, estaduais e federais, para tudo. Ele não pode botar um trator com a grade lá de qualquer jeito. Sim. Quem faz isso, são as pessoas que o senhor Ricardo condenou anteriormente, são as pessoas que são, cara, são os banais, e infelizmente tem em todo lugar. Em todo lugar, em toda situação. Não tô falando só na agricultura dentro do Brasil, tô falando na agricultura dentro do mundo, em tudo. Tem os médicos que infelizmente tem tudo, tem tudo. Né? Não vamos separar por classe. Perfeito. Mas aí o cara comprou a fazenda, ele tem uma legislação para obedecer. Ele não pode chegar lá e fazer o que ele quiser do jeito que ele quiser. Ele tem que seguir as regras. Hoje, se o cara comprar uma fazenda, vamos falar de área virgem, dentro do Tocantins, ele só pode abrir, que é a parte de desmatar que fala, uma porcentagem. Ele não pode fazer o que ele quer dentro da área, mesmo que ele comprou aquela área inteira. E dentro daquela área toda que ele comprou, dentro daquela metragem que ele tem, essa porcentagem que foi feita, para ele mexer nela, ele precisa tirar uma... Fugiu. Ele precisa tirar... Uma licença. Uma né, licença, isso, ele precisa tirar uma licença para mexer naquilo. então. Aí o órgão regulador vai lá fiscalizar. Vai lá fiscalizar. Vai lá ver como é que é. Não é assim de Tem qualquer acesso jeito. a imagem de satélites, Paulo. Não, ainda mais hoje. Tem ferramentas moderníssimas hoje. Então, o cara não consegue fazer. Eu assisti áreas irregulares no Mato Grosso serem embargadas e multadas, tudo apreendido, tudo parado dentro do Mato Grosso pelo IBAMA. Eu vi com os meus olhos. O produtor fez algo irregular, começou antes da licença sair e ele tomou tinta. E acontece. E, cara, tem muita fiscalização dentro do Brasil. Vou citar só mais um detalhe. Você planta soja e você tem um período de carência que você tem que manter o solo sem nada. Estou falando do grão do específico da soja. A não ser que eu tire uma licença, que daí entra licença de novo para produzir semente. Aí eu posso plantar o soja fora da época. Senão eu tenho o dia de começar e o dia de terminar, cara. Eu não posso ter um pé de soja dentro da minha fazenda fora daquela data. Atividade regulada. Tudo é regulado. Então, é bem isso aí que você falou. Você exemplificou muito bem. Em síntese,
você muda o ambiente para produzir alimentos. Você precisa minimizar os impactos no meio ambiente. Exato. E tem como minimizar. Minimizar. Existe tecnologia, a pesquisa está muito avançada. Você pode manter... Tanto a agricultura nacional é um negócio que a gente precisa entrar também, viu? A agricultura brasileira é preservacionista porque na região de Cerrado ela preserva 35%. Então você compra a fazenda, Lucas, que você estava falando, outro dia eu vou comprar a fazenda, 35% dela você não pode fazer nada. Tem que deixar intacta. E esses 35% não tá junto com as áreas de nascente, as áreas remanescentes. Isso é a área de preservação permanente, APP. Isso. Na região sudeste e sul, acho que é 20%, né? Na região amazônica, 80%. Do bioma amazônico, 80%. Você não pode mexer. Então, assim, o Brasil explora, se eu não estiver enganado, eu não vim preparado com esses números, mas tem como levantar. 9. Eu acho que a gente não produz, a gente é um celeiro de abastecimento para o mundo e tem como a gente duplicar isso sem derrubar uma árvore mais. Tem. Com o aproveitamento das pastagens degradadas. Hoje a tecnologia, a nossa Embrapa e outras empresas de tecnologia geraram informação e geraram pesquisa agropecuária, onde no mesmo espaço você pode cultivar grãos, trabalhar a questão de pastagem depois dos grãos, fazer a criação de pecuária de corte, ou produzir também feno. Então, hoje você tem tecnologia para produção de grãos, para você trabalhar a questão de biomassa, para a gente trabalhar a questão de criação de animais, partindo... Outra curiosidade, Ricardo, só para trazendo a mesma ideia. Não, vamos lá, o seu Ricardo tem 1.450 hectares de lavoura, né? Então a área dele é bem maior que isso, correto? Sim. E aí... Só que eu não posso mexer, tá lá. O que tá reserva, tá verbado na escritura, lá no cartório. Se eu derrubar uma árvore, é crime inafiançável, eu vou pra cadeia. E não saio. E a fiscalização tá passando lá direto. Outra, se ele derrubar uma árvore, hoje a imagem de satélite consegue pegar. É questão de meses, estourado aí 30, 40 dias. Vamos dizer que muito se a fiscalização, né, perder 90 dias. Sabe que ele derrubou uma árvore na fazenda dele, que ele não poderia e acabou, cadeia. E assim não cabe vai, nem recurso mais, né? Assim vai. Você pode investir se você... E tem legislação que define, regula muito bem isso. Você pode comprar uma fazenda num determinado lugar, se você abriu mais do que 65%, por exemplo, você pode ter que reflorestar ou comprar o vizinho, ou comprar um pedaço de... Você tem que fazer aquela reposição. Você tem que adequar. Não tem jeito, você tem que adequar. Que país da Europa, da América do Norte ou da Ásia que tem isso? Não tem. Mas aí eu queria entrar num ponto que é o seguinte, o senhor falou dele, planta soja, tira, planta não sei o quê, né, entra com a biomassa, uma parte que entrou de milho, outra de capim, todo esse ciclo. E nisso o senhor só está extraindo do solo. O senhor só está extraindo, o senhor não está pondo nada. Não, põe. Se não pôr, não produz. Se não pôr, não produz, exatamente. Você tem que pôr com cálculo. Quantas toneladas de adubo, tô falando de coisas que o senhor joga no solo todo ano? Não a média aí. Olha só. Em 1.450 hectares. Você fala adubo fertilizante, que é nitrogênio, fósforo, potássio, mas você também tem calcário e gesso agrícola. Isso. Né, que são quantas corretivos toneladas entra disso por ano? Em média, aí, seguramente aí 2, 3 toneladas em média. Tem gente que leva isso para 5, para 6, para 7 toneladas por hectare. Claro que tem aí... Falando entre os adubos, o calcário e os corretivos. Isso, os corretivos. Você está entendendo? Então, multiplica esses 5 toneladas por 1.450. Você está entendendo que ele faz um investimento extraordinário no solo para manter ele produtivo. Entendeu? É um cuidado que está sendo feito para que o solo esteja vivo, saudável, para poder produzir. Daí é onde eu ia entrar. Não, pera aí, que agora eu vou fazer uma pergunta que eu tô curioso. Nada contra toda essa parte. Já entendi que você tem que cuidar da terra e que vocês não são monstros. Isso eu já entendi. Agora deixa eu perguntar do outro lado, que é... Tô ouvindo aqui, tá de boa, mas eu tô curioso de outro lado. Pois que é o quê? Beleza. Luiz Elton, 50 milhões.
O A gente Eziel. deu o exemplo lá do... O Eziel ganhou do 50 Eziel. milhões. Ganhou lá, 50 milhões. Beleza, peguei 10, coloquei em terra. Comprou a fazenda. Beleza, eu vou ter que desembolsar, eu vou colocar que eu tenho que desembolsar pelo menos mais uns 10 a 15 para poder produzir. Tá. 30, Pelo menos. 30 pau. Vamos colocar que desses 30. 50, 35 ficou para... 30 para ficar redondo. Ficou para eu poder fazer. Cara, não é um investimento de um risco muito alto, não. Claro que é. Porque na minha cabeça, quando fala de soja, eu penso assim, cara, beleza, eu sei que vai ter uma rentabilidade bacana. Porque assim, eu entendo tudo que vocês falaram. Mas, via de regra, quem quer entrar não quer saber nada disso. Ele quer o dinheiro no bolso dele. Tô sendo muito... Por isso que a gente abordou a questão da vocação, né? Não, e tem a questão da vocação. O mic dele? Seu Ricardo? Foi? Eu falo assim, beleza, tem a questão da vocação. Mas vai ter aquela pessoa que quer fazer, quer levantar, quer dar uma alavancada, alguma coisa do tipo. É um risco muito alto. Bastante. Ou não? Bastante, Lucas, bastante alto. Tanto é que os investimentos, tudo aquilo, vamos separar para ficar fácil a minha resposta para você. Tem aquilo que é custeio e tem aquilo que é investimento. Sim. Custeio é tudo que você gasta no ano para desenvolver a Naquele atividade, ano, para colher. investimento que você vai utilizando. Esses investimentos no agro, Lucas, no mínimo, alguns 6 anos, 8, 10, 12, na média, 10 anos Para se pagar. para se pagar. Entendeu? É isso. Mas Bem simples assim. eu tava caminhando para Porque, chegar assim, mais ou menos onde você quer entender, que era a produtividade. A não- produção por hectare para dar que- rentabilidade, na verdade, entendeu? sim, depende muito mais de fator externo do que só de você, ou não. Mercado. Porque, por exemplo, a saca agora caiu. Quem foi que falou Foi que de a saca caiu? 170 para 110. Tipo, Uma saca de soja. Um saco de milho foi de 80 para 40. Então, a renda na agricultura, na agropecuária, diminuiu bastante. A tendência vai ser diminuir. A gente veio aí de 4 ou 5 safras, Paulo, muito bem. Crescimento. E vale a pena, mesmo assim, investir? Olha, porque eu não sou agricultor para 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu sou agricultor... Eu falo isso, por exemplo. Para a vida inteira. Eu não sou do agro. Tenho muito interesse em entrar no agro. Certo. Vamos colocar que eu vou começar pequeno, vou pegar 10 milhões e vou colocar no agro. Comprar uma terra aí de uns 3, 4 e o restante, não sei. Vou começar pequenininho. Tá. Cara, até que ponto, eu estou falando agora num ponto de vista de investimento. Claro. Empreender. De empreender. Isso vai ser interessante, levando em consideração de que é um risco muito alto. Eu fico assim, será que vale a pena? Será que não vai ser... Pô, às vezes eu encontro algo que seja mais rentável ou que tenha uma rentabilidade boa, mas não tamanho risco. Até que ponto... O que tu diria para uma pessoa que quer entrar, mas tipo assim, esse é o receio. Não é só meu, eu já conversei com outras pessoas que não são, e todos falam assim, cara, eu quero entrar, mas assim, cara, é um risco muito alto. Apesar de ter uma rentabilidade boa, é tipo um... Eu já vi gente comparar com um day trader da vida. É, mais ou menos por aí. É mais ou menos na pegada de um trader. O cara vai fazer muita grana, mas ele... Mano, a probabilidade da merda é muito alta, entendeu? E pra gente que é o mero mortal, que não tá dentro da... Quando eu falo mero mortal, no sentido de... A grande maioria das... investidor normal, né? É, um investidor normal, Certo. que é um cara que não vai ter, tipo... Cara, minha visão de quem tá de fora. Cara, se o senhor teve um prejuízo, era para o senhor faturar 10, o senhor faturou 7, o senhor vai pagar, vai dar aquela apertada naquela safra, na outra o senhor vai compensar e o senhor tem cabeça para... E muitas vezes não compensa. Não, e eu falo assim, mas o senhor tem cabeça, tem estômago, e o senhor hoje consegue parar e falar assim, tá, tudo bem, o senhor não vai quebrar por causa disso. Não vai, nossa, cara... Beleza. Mas pode acontecer. Pode. Já aconteceu muitas vezes. A quantidade de pessoas que já quebraram no agro é muito grande. Aí nós passamos hoje também, Lucas, para ir a fundo no que você está propondo, chama planejamento.
você não entra nessa atividade, supondo que você vai pegar esses 10 milhões e entrar, sem estar muito claro para você quanto que você vai gastar, no que você vai gastar, qual o custo de oportunidade, porque você poderia pegar esses 10 milhões e investir em outro negócio e ganhar mais dinheiro. Com certeza. E em que tempo você vai precisar para ter aquela taxa de retorno Em quanto tempo vem o seu dos ROI, 10 né? milhões? Aí você planeja isso bem. Tem hoje já, com a diversificação, com a modernização dos negócios do agro, você pode perfeitamente, sentado de dentro do seu apartamento, sentado na sua casa, numa boa, você pode jogar esses 10 milhões no mercado, comprando... Como se fosse uma bolsa. Comprando, por exemplo, papel de soja física, por exemplo. Por exemplo, pode investir. Só que aí você resgata ou aplica ou tira no momento que... Aí você precisa de uma orientação profissional. Aí já é uma bolsa, né? Bolsa. Agora, na atividade de produção mesmo, que é o que a gente se propõe a discutir agora aqui com a sua provocação, é que você, voltando a falar do planejamento, você precisa ter muito claro. Aí entra no planejamento o seguinte... E se, em 7 anos eu vou ter esse capital, vou ganhar, vou modernizar minhas máquinas, vou continuar investindo na correção de solo. Mas e se nesses próximos 7 anos... Não chove. Dá 1 ano com uma seca prolongada e eu não produzo nada? Pode acontecer, não pode? E geralmente, via de regra, acontece. Aí, cara, aí é preciso tem que ter muito sangue frio, muita resiliência mesmo. Muito caixa. Para para suportar esses momentos. Você normalmente está alavancado. Quando eu falo alavancado, você pôs um recurso próprio para comprar terra. Mas você captou recurso no banco para comprar adubo, semente, comprar um trator, uma colhedeira, fazer um barracão. Pegou? Tá. Né? Você precisa renegociar com esse banco, olha, não produzi nada esse ano, é passível de comprovação. Então vamos reescalonar esse débito. Essa parcela que eu vou pagar esse ano, você vai diluir para mim nos anos futuros. Estou te dando assim exemplos claros do que acontece no dia a dia do produtor. E o senhor já chegou a quase quebrar? Já. Em 2015, eu tinha um custeio agrícola para pagar no Banco da Amazônia a valores atualizados de 3 milhões e meio, consegui pagar 1 milhão e 800, a quase 2 milhões. O restante eles me dividiram em 4 anos. Depois eu paguei, foi super difícil, paguei, mas depois vieram 5 anos bons, onde eu me capitalizei, modernizei minhas máquinas, continuei investindo, comprei mais um pedaço de um vizinho, sabe? A gente vem de 5 safras boas, que remuneraram bem, que ficamos no azul. Por exemplo, o pessoal do sul do país, do Rio Grande do Sul, terra dos seus pais, Paulo, eles estão na 3ª frustração de safra lá, sabia? Sabia, né? Você sabe, você acompanha. Sim, acompanha. Pô, cara... O Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul mesmo ali nessa safra passada foi bem intenso. Foi. O que não judiou de falta de chuva, judiou nas temperaturas amenas que deu fora da época também. Então, tudo atrapalha. Aí era onde eu ia chegar. O seu Ricardo, para ele produzir, ele tem que investir. Ele precisa investir ali em adubo, aquelas toneladas todas e tal, entendeu? E isso tudo é investimento. E aí ele faz todo esse trabalho. Vamos lá, ele fez um trabalho com solo adequado. Ele comprou a semente melhor, que também não é barato, é um investimento alto. Aí ele comprou todos os defensivos agrícolas que ele precisa, certo? Para safra, para produzir, ele fez todo esse aparato. Irmão, ele ainda precisa que chova. E aí ele não manda na chuva. Entendeu? Demanda de muitas coisas acontecerem. Daí para que a safra corra bem. E não tem como parar. Porque se você fez o compromisso com tudo isso aqui, a semente de soja... substitui a chuva? É possível? Sim, mas não em grandes escalas. Por exemplo, a área de produção de grãos, por exemplo, no país, acho que 6 ou 7% é irrigado. São grandes, você não, mas a irrigação é uma alternativa, sim, para se aumentar a produtividade. Porque numa área que é irrigada, você pode plantar 3 vezes por ano. Bacana, entendi. É mais para fruticultura, a irrigação. Não, para grãos também. Nas regiões que chovem pouco, nas regiões de clima muito indefinido,
a irrigação é um negócio muito importante no Brasil. Mas Deus é tão maravilhoso na sua composição, só para te entender um ponto, que um exemplo, eu tenho um pivô aqui de 120 hectares. Vamos dizer que eu consiga ter 10... O que é um pivô? Pivô é um sistema de irrigação, pivotante. Ele é uma base Sim, eu tô fixa, ligado que é pivotante. e aí ele roda. E aí eu consigo, num espaço pequeno aqui, normalmente eu tenho aqui 5, 6 quilômetros do outro e tal. Vamos dizer que eu consiga ter 10 pivôs de 120 hectares bem perto um do outro. Certo? Às vezes por satélite a gente consegue ver, é legal, né, as imagens. Um monte de bolinha. E beleza, eu tenho essas áreas. Mas aí hoje a maior rentabilidade está vindo da soja. A soja é quem gera uma rentabilidade maior, um lucro maior, né? Mas eu não consigo plantar 3 vezes seguidas soja, mesmo que eu esteja no pivô. Mas você faz uma rotação de cultura. Porque é extremamente necessário ter uma rotação de cultura. O Lucas já está profissional. Ele é ligado. Desentendido, você está ligado, velho. Você entendeu? Por quê? Porque se eu plantar só soja... Ele vai extrair todos os nutrientes, daqui a pouco ela fica pobre para soja. Não, porque eu lembro das toneladas. Você está eu tô adicionando. Você tá... Só que daí entra os fatores naturais. Não tem tempo para descansar o solo, não? Eu tenho que ter um tempo para descansar o solo, mas a questão do solo em si, compactação de solo, entra a questão de pragas, as aplicações que eu vou fazer, o microbioma do solo, né, que é a microbiota do solo, ela não vai se adequar. Um exemplo, um micro-organismo do solo que precisa da raiz do capim para sobreviver, para manter o ciclo dele, eu vou matar ele eu vou prejudicar o solo. Então tem que rodar de qualquer forma. Não, tem que ter um trabalho, você entendeu? Não tem jeito. A única coisa do pivô é que você garante a água daí, né? Entendi. Você garante tipo a safra cheia, teoricamente, né? A irrigação, se desse pra gente ter... A gente explora muito pouco a irrigação. É que eu ia falar assim, eu vejo muito produtor, que eu sentei e falei assim, mano, esse ano passado, teve um que estou, mano, foi uma bosta pra mim, porque não choveu. Porque tu sabe de quem que eu tô falando. Não, porque não choveu, não teve isso, não teve aquilo. Eu fico assim, o cara investiu uma nota pra vir pra mim falar que, porque não choveu, porque não teve isso, não teve aquilo. Eu fico assim, é um risco. Mas até a tecnologia, Paulo e Lucas, até a tecnologia hoje está caminhando, as pesquisas agropecuárias estão indo por um caminho para amenizar a questão do para diminuir hídrico. O teu risco, né? Variedades mais resistentes a déficit hídrico, né? Principalmente de soja, está bastante evoluído. Muito. Bastante a evoluído. Resistência também na colheita, para resistir ao excesso de água também. Qual seria a umidade ideal do solo para isso? Tem algo do tipo? Não, hoje em dia fala-se muito que você precisa ter por tantos milímetros de chuva no ciclo, por exemplo, no ciclo de soja, por exemplo. Volume, não é com umidade, 700, 650, 700 milímetros do momento que você plantou até que você colher, é suficiente para se produzir. Chove 1.200, 1.300, 1.400, chove o dobro. O problema é que às vezes acontecem janelas muito espaçadas de veranicos que são... Que é onde aí tá na flor, tá formando a vagem, aí fica 30 dias sem chuva. Aí dá um estresse hídrico que prejudica a produção. Então, mas voltando, hoje a pesquisa agropecuária está caminhando a passos largos para tentar minimizar esses riscos também. E é onde entra a questão do que eu estava falando lá, só para correlacionar, a produtividade, que é a produção por unidade, onde o seu Ricardo busca a excelência hoje em produtividade. 1.450 hectares, ele tem uma rentabilidade muito boa, só que se ele conseguir otimizar a produção dele e aumentar a produtividade, que é a produção por hectare, ele vai conseguir, em vez de ele buscar mais 1.000 hectares para plantar, ele vai aumentar a produtividade dele de 60 sacos por hectare para 80, entendeu? Isso é produtividade. Aí ele tira a soja, coloca o milho estava produzindo 100 sacos por hectare, vai produzir 150. Então ele está aumentando a tecnologia hoje embarcada na agricultura para isso. É para aumentar a produtividade. Beleza. Em 2015, quando você me perguntou, eu falei que quase quebrei. Eu colhi 24 sacas de soja por hectare. Deu um veranico de 34 dias na floração. Aí, depois disso, houveram
nos cultivos que vieram após 2015, já se procurou ter uma tecnologia para você fazer perfil, sabe, Paulo? Você construir melhor o perfil com gesso, com preparo profundo, utilização de braquiárias para fazer palhadas e tudo mais. Alternativas de manejo de solo, manejo de plantas que você utiliza para isso, aumentar a matéria orgânica de solo e tudo mais. Você ter alternativas para que esse impacto seja o menos sentido possível. Então, hoje, provavelmente, quando aquilo que eu colhi 24 sacos, hoje eu teria colhido 34, 35, 36. Isso já é uma diferença. O manejo, a forma de você trabalhar, Lucas, a forma de você trabalhar, a cada ano, a cada safra que passa, vai ficando mais seguro. Com tecnologias geradas no Brasil. Mais segura e mais cara ao mesmo tempo? Não necessariamente. Porque, assim, às vezes mais barato. Porque eu penso assim, beleza, eu vejo tecnologia, só que, cara, uma colheitadeira 2.4, 2.8, tu disse. 2.6? 2.6, 62, 2.62. De porte médio, tem colheiteiras de 5 então, milhões assim, de reais. Só que daqui a pouco a tecnologia melhorou, já não é 2.6, já é o 5. Então, tipo assim, teoricamente falando, fica diretamente proporcional à questão de quanto mais segurança, mais eu preciso investir. Só que isso acaba diminuindo... Não, na questão... Isso diminui a minha margem de lucro ali na hora da venda? Sim, no sentido que você passa a ter parcelas de investimento maiores para pagar. Sim, então... Né? Diminui sim, Isso. você está certo esse raciocínio seu. Só que muitas das tecnologias não é só em máquinas. Se a gente falar... Fulano é bem tecnificado, faz uma agricultura de ponta e ele é bastante tecnificado. Foi aquilo que tu falou. Você não tem pode o que é associar... investimento e tem aquilo que é do ano só para rodar ali o solo. Mais que isso, um pouco além disso, Lucas. Não significa, quando fulano é tecnificado, que seja só a questão maquinário. A questão tecnificado também de você fazer uma cobertura de solo legal, com uma braquiária boa, onde você promove a descompactação, a criação de galerias para armazenar mais água. É um assunto que eu não quero entrar em tanto detalhe técnico, senão funde a cuca do pessoal que está nos ouvindo aí, né? Ou vai nos ouvir, né? Você tem tecnificado. Eu poderia ter uma colhedeira velha, mas desenvolver um trabalho de vanguarda na parte de sucessão de lavouras, por exemplo. A tecnologia hoje embarcada num grão de soja é extraordinária, né? Sim, pegou, matou a pau. Sim, hoje, o grão que eu planto tem muita tecnologia. O soja transgênico, não vou nem comentar. Mas hoje a tecnologia que tem embarcada na situação de que... Você entendeu o que ele falou? Sobre vai muito além do que só o maquinário. A planta do soja, a tecnologia de estudo, de ciência, de busca, de melhoria, fez com que um grão produzisse uma planta que seja resistente ao estresse hídrico. Não que ela vai viver sem água, Sim, mas ela consegue passar um período maior. Antes durava 10 dias, hoje dura 30. Isso, entendeu? Mais ou menos nesse sentido. Você consegue entender que isso é tecnologia embarcada dentro do grão da soja. Sim, dentro do grão que você... O grão não, né? No caso, a semente. Que o grão é o que você colhe, a semente é o que você planta. Quando a ideia de tecnologia... Ainda vai ter um filho da mãe que vai pegar esse corte e vai falar da semente trans. O povo quer deixar, enfim... pessoas trans pra lá e pra cá, não pode falar nada, mas do grão tem que quebrar o... tomar banho. Agora a questão do... Perdão, cortei o senhor. Não. É que é esse o conceito que eu acho que é legal a gente debater e ficar claro aqui. Tecnologia não é só ferro, motor, software... Satélite, internet, computador... não é só isso. Tecnologia agropecuária é muito solo, muita planta... A genética animal. Muito manejo, a forma de você trabalhar... Né? Eu não sei... Eu entendo. Eu diria que... Eu estou olhando por um lado de investidor. Certo. Eu diria que, então, quanto mais o tempo passa, a tua margem de lucro ela vai começar a ser menor do que nos anos anteriores, no ponto de vista de que, se eu tenho tanta tecnologia, o meu custo de produção aumenta. Tanto do grão, o grão, antes de ser esse grão
Semente. essa semente, né? Tipo, ABC, tecnológica e tudo mais, ela me custava R$ 1. Agora vai me custar R$ 1,50. Mas ela me garante que vai produzir. Por aí. Então, tipo assim, eu entendo. O meu Por aí. custo, ele... Sim, tem investimento. Isso O não é meu custo, custo... daí é um Não, eu falo, investimento sim, em tecnologia, o meu entendeu? investimento e tudo mais. Isso vai fazer com que a minha margem de lucro, ela Mas comece a reduzir ou simbólico. isso é algo irrisório? Não, é irrisório, é simbólico. É porque como eu não tenho noção de valor... Aham. Aí você vai ter que eu ser falo assim, eficiente para colher mais. Conduzir bem, aplicar uma Mercedes na mão do Ayrton, uma Ferrari na mão do Ayrton Senna ia longe. Uma Ferrari na minha mão não pode chegar até na esquina ali. É bem por aí. Que exemplo bobo que eu dei, né? Mas faz Até sentido. porque eu guio pra caramba. Mas é bem por aí, entendeu? Entendi. Tipo assim, quanto mais você investir em tecnologia, maior vai ser a tua capacitação também, maior o teu investimento em pessoa, em recurso humano. E Porque falando você vai pessoa, treinar, você vai recurso treinar humano, o quantas cara. pessoas você precisa por hectare você emprega hoje dentro do... Depende. Olha, a gente falou no início do papo em agro, né? Aham. Da cadeia, o agronegócio, a empresa, a indústria, o produtor que Fala planta, assim, quem hoje vende. dentro da soja. É... Fala assim, não indiretamente, diretamente. Porque indiretamente não é eu sei que é muita gente. É muita gente. Indiretamente eu sei que muita é gente pra O caramba. borracheiro, o torneiro mecânico, o vendedor Sim. de peça, o posto de combustível. Basicamente, tudo. boa parte da sociedade depende Fala-se, diretamente do agro. tem me fez lembrar agora de um cara que eu conheci que fez um mestrado no UFT, chama Silvio Jucá, ele era funcionário da Caixa Econômica Federal, foi transferido para Belém, sabe? Ele fez um estudo disso aí em Pedro Afonso. Que massa. Aí antes tinha tantos açougues, hoje tem tantos. Tinha posto de combustível, tinha um pequeno, hoje são 4 grandes. E foi por aí, açougues, hotéis, pensões, loja de imóveis, escola Muita coisa. e Indiretamente autônomo, é né? absurdo, Pessoal né? autônomo, Aham. que vai arrumar máquina, agrônomos, vendedores e tudo. Ele falou, cara, é de assustar, velho. Não sei nem se eu falo aqui. Falo, né? Fala. Ele falou em 8 postos de trabalho por hectare. Caraca. É. Porque você Mas vai faz considerar sentido, o né? frentista, o dono do Todo posto, mundo. o cara. 8 por hectare. Mas isso é uma galera indireta. Vamos pra galera direta. E a galera Hoje, direta, assim, Direto, direto. por exemplo, fazenda- eu vou te falar, hoje eu toco. Vamos dar um exemplo concreto. Mas conta o senhor, porque o senhor trabalha, pô. Sim. Não é? Hoje eu toco minhas atividades agrícolas com 17 funcionários. Mas eu e meu filho vão por 19. Aham. Né? Perto da área é pouco, mas aí vem todo aquele efeito indireto. Né? Só que Por exemplo, você vamos quer lá, ver o salário. duas cadeias produtivas totalmente diferentes uma da outra, em termos de empregabilidade? Cana-de-açúcar, por exemplo, uma usina, né, para produzir açúcar ou álcool, Etanol, etanol. aham. Ela tem uma empregabilidade absurdamente grande. Uma usina que tem lá seus 30 mil hectares de cana plantada, ela gera 1.100 empregos diretos. Porque o pessoal do administrativo, do financeiro, o pessoal que... Cana tem muita coisa que é manual, né, Paulo? E os mesmos 30 mil hectares de soja, por exemplo, emprega muito menos pessoas. Só que a cana, ela aniquila a micro e pequena empresa do local. A soja, os grãos, ela emprego abre, direto, né? ela abre o leque de oportunidades para a micro e pequena empresa, que é altamente demandante e geradora de mão de obra. Pegou a analogia? Aham. Né? Aí você abre espaço para o torneiro mecânico, para a loja de peça, para o lava-jato, para o hotel, para a farmácia, para o restaurante, para quem fornece marmita, para o eletricista, para o agrônomo. Uma porrada de... Então são cadeias produtivas, grãos e cana-de-açúcar, que têm as suas particularidades. Né? Sim. Uma democratiza, abre o leque de oportunidades para uma série de profissionais autônomos que vêm atrás. Ou comércio pequeno, é um micro e pequeno negócio. Porque eu vou pensar do que o senhor falou do estudo que o cara fez, não contou eu. Pode ser. Ele não contou eu, não contou o Cleiton, que é o prestador de serviço. Eu creio que ele não contou a galera do agronegócio.
Pode ser. Que querendo ou não, eu sou Ele fez parte lá de ele um estudo sobre o município, Mas eu acho teoricamente. que chegou até a indústria de máquinas também. Mas independente do critério que ele tenha adotado, o que é importante a gente deixar claro para toda uma galera que não tem essa noção, de que a cadeia de grãos, por exemplo, ela não gera tanto emprego. Você fala em 100 mil Direto, hectares, aham. vai gerar o quê? 200, 300 empregos. Você fala 30 mil hectares de cana, gera 1.200 empregos. Aham. Mas aí você tem que fazer a análise de forma inteligente. Porque a cadeia de grãos Não só abre esses um leque, números, democratiza as oportunidades para todo Sim. mundo. Para você, para o dono do posto, para o balconista da farmácia. Para todo o movimento do município. A usina de cana, os 30 mil hectares de cana, são 1.100 empregos diretos. E a micro e pequena empresa da localidade fica meio que... Porque ela compra o diesel lá da distribuidora, é aqueles 1.100 É empregos. diferente. Eu não estou assim, nem falando bem, nem mal. Não, é só um comparativo. Um comparativo. Não é menosprezando. Frutas, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar, por exemplo, lá o polo de frutícola do Nordeste, Petrolina e Juazeiro. Né? Lá é impressionante. Lá é pleno emprego, você acredita? Caraca. Gera muito, porque as atividades na fruticultura tem muita coisa manual. Coisa. Desde a pós-colheita, no tratamento da fruta, embalagem para você exportar, ao mesmo mercado interno, até os tratos culturais, muita coisa manual. Muita coisa. Muita coisa manual. Grãos é muita máquina, viu, Lucas? Grãos é muita máquina. Muita máquina. Que bacana. Mano, eu queria ficar aqui o dia inteiro. Eu queria, mas eu já olhei o relógio ali, daqui a pouco ele vai embora e deixa nós falando sozinho. Eu gostei demais, eu gostei pra caramba, gostei mesmo. Uma coisa diferente da gente poder levar informação, né? Levar esse enfoque que precisa ter. E a gente tem muita coisa a falar, a levar de informação. E o trabalho de vocês estão de parabéns, é bacana, hein? Muito bom. Muito obrigado, bom. Ricardo. Muito obrigado. Bom mesmo. Ricardo, agora para finalizar a gente faz assim. Sim. Eu vou fazer uma finalização, vou jogar para o senhor deixar uma mensagem. Tá. O senhor vai deixar uma frase. Uma frase? Aquilo que moveu o senhor, ou que move hoje, que aconteceu, não sei. Uma mensagem cristã, é contigo, Mensagem que tá? você quiser. A mensagem final pra gente finalizar. Nem quem ganhar e nem quem perder. Não dá. Não, relaxa. Não, relaxa. Galera, muito obrigado. Eu sou o Paulo Perim. Eu sou o Lucas Rain. Esse é o Otocast com o seu Ricardo Cury. Olha, a vida é feita de ciclos, feita de momentos. Esse momento aqui para mim foi especial. Obrigado. Show de bola. É isso aí, pessoal. Se inscreve no canal. Curte, compartilha. Um aviãozinho lá pra mandar pros outros. Você não viu ainda? Tô fazendo toda vez. Eu tô ligado, é só porque assim. É ótimo, pessoal. Curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa um comentário aí pra gente. Batata azeda. Se você chegou no final desse podcast, digita aqui embaixo Batata azeda pra gente saber que você assistiu tudo. E esqueceu alguma coisa, Zé? Tamo junto, é nóis. Muito obrigado. Tchau. Abraço, obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado. Obrigado.